mundo quer viver de renda, mas a verdade é que a maioria das pessoas elas não sabem nem por onde começar. Tem muita gente por aí romantizando o mercado de ações, mostrando uma vida de liberdade, de praia, de laptop, mas o que ninguém te conta é que criar uma renda previsível com seus investimentos exige método, existe visão de longo prazo e principalmente consistência. Decisões estratégicas de curto prazo. Nesse vídeo eu vou te mostrar os 5 passos para você poder criar uma renda previsível na bolsa de valores, mesmo que você esteja começando do zero. Esse é o método que eu uso e que eu também ensino, e foi com ele que eu ajudei milhares de pessoas comuns saírem do zero e construírem uma renda real, consistente, mês após mês. E o melhor, sem precisar operar o dia inteiro, sem você depender de sorte ou de fórmulas mágicas. Isso nos leva a conhecer o passo número 1. Escolha o modelo certo para você poder criar uma renda com ações. A maioria das pessoas começam pelo caminho errado. Querem operar day trade, seguir dicas quentes de influencers ou simplesmente comprar uma ação aleatória que alguma renda milagrosa caia na sua conta. E aí elas passam anos e anos tentando e nada acontece. Eu também já estive lá. Antes de eu criar o método renda sob demanda, eu testei vários e vários caminhos. Eu trabalhei dentro de uma instituição financeira, eu analisei centenas de carteiras de investidores e eu vi de perto o que funcionava e o que fazia as pessoas perderem tempo e perderem dinheiro. E sabe o que eu descobri? Foi o seguinte: existem vários modelos para você poder investir em ações, mas só alguns realmente geram uma renda previsível. E aqui vão os 3 modelos que realmente funcionam. 1. Ações para longo prazo, ações sólidas, que elas distribuem bons dividendos e elas têm crescimentos constantes com uma ótima administração. Empresas sólidas, com históricos de boa gestão e previsibilidade de receita. Esse é o alicerce da sua renda. É como você montar uma plantação que gera fruto todos os meses. Não é rápido, mas é seguro e escalável. Ações com ciclo tático de valorização são aquelas que não pagam tantos dividendos agora, mas têm um grande potencial para se valorizarem por algumas mudanças no setor, nos lucros ou na política da empresa. Aqui é onde que você vai atuar de forma tática, você vai antecipar os movimentos e você vai se posicionar de forma estratégica. E tem um terceiro pilar que nada mais é você reposicionar a sua carteira com base no timing técnico. Não é day trade, é a leitura de fluxo, de gráficos, dos pontos estratégicos de entrada e saída. Quando você faz isso com critério, você vai acelerar a sua geração de renda e potencializar os seus resultados. Fazer operações de curto e médio prazo, você vai simplesmente aumentar o seu rendimento. Esse é o tripé, essa é a base do método. Se você começar por qualquer outro caminho, achando que vai viver de trading ou apostando em promessas, você está colocando um vento contra a sua vela. Você vai remar contra a maré e vai se frustrar e correr o risco de desistir no meio do caminho. O investidor que prospera não é o investidor mais agressivo, é o mais estratégico, é aquele que escolhe o modelo certo desde o início. Isso nos leva a conhecer o passo número 2. Construa a habilidade de renda. Ninguém acorda num dia simplesmente e começa a gerar renda com ações. A renda, ela é consequência de habilidade. Assim como o médico ele precisa dominar a medicina para poder salvar as vidas, os investidores também precisam dominar algumas habilidades para gerar renda. E para você poder criar uma renda previsível, você vai precisar de ter 3 competências chaves. Uma, leitura de gráfico e comportamento dos preços. Você não vai precisar ser um trader de operar todo momento na bolsa de valores, mas você vai precisar entender onde estão os momentos de entrada e os momentos de saída. Você vai precisar reconhecer tendência, você vai precisar identificar as regiões de suportes e as regiões de resistência e compreender os sinais de força e de fraqueza. É como aprender a ler o clima antes de você sair de casa. Você não controla o tempo, mas você pode se preparar. 2. A capacidade de analisar os fundamentos. Entender o lucro, a dívida, o retorno de um patrimônio,
o fluxo de caixa daquela empresa, isso te dá segurança para você poder investir com convicção, mesmo quando o mercado estiver em queda. Eu gosto de comparar com um piloto que entende o painel do avião. Quem não sabe interpretar aqueles dados, eles vão acabar entrando em pânico com qualquer turbulência. 3. Gestão estratégica da carteira. Saber como alocar os ativos, como rebalancear, como aumentar a sua renda sem aumentar o seu risco. Aqui está o diferencial. A mágica acontece quando você aprende a manter a sua carteira rendendo, mesmo em diferentes cenários econômicos, com leveza e com previsibilidade. A minha primeira habilidade foi de análise técnica. Foi a porta de entrada para o mercado financeiro. Lembro de eu passar noites e noites olhando os candles, gráficos, testando padrões, tentando entender o que estava por trás de cada movimento. Depois eu mergulhei nos balanços da empresa, eu descobri a análise fundamentalista, ela me dava uma outra camada de segurança. Inclusive eu me formei em contabilidade para me especializar nos balanços da empresa. E por fim, eu criei um sistema de gestão que conecta tudo, a análise técnica, os fundamentos e a geração de renda mensal. E é isso que eu ensino para os meus alunos. Você não precisa dominar tudo da noite para o dia, mas você precisa estar disposto a desenvolver essa habilidade. É como você aprender a tocar um instrumento musical. No começo é bastante desafiador, mas com prática, com método, a fluidez vai aparecer. Isso nos leva a conhecer o passo número 3. Valide a sua estratégia com pouco dinheiro. Esse passo pode salvar você de cometer os mesmos erros que 90% dos investidores iniciantes eles cometem. Um dos erros mais comuns de quem começa a investir é achar que precisa montar uma carteira completa logo de cara. Elas saem comprando ali um monte de ações, diversifica sem nenhum critério e acaba com um portfólio pesado, confuso e ineficiente. Eu já vi muita gente começar a investir com 50, com 100 mil reais logo no início e depois sem perceber que nada fazia sentido. Aquela carteira não gerava renda, aquela carteira não tinha uma estratégia e muito menos não tinha uma direção. Esse é o momento em que a pessoa se frustra, ela vai perder a confiança e começa a acreditar que viver de renda não funciona. Mas o problema não é o mercado, é a forma como ela entrou nele. Por isso, aqui vai um dos princípios mais poderosos do método que eu ensino. Você não precisa começar grande, você precisa começar certo. E a melhor forma de você fazer isso é validando a sua estratégia com pouco capital. Em vez de você sair investindo pesado, escolha ali uma ou duas ações de forma estratégica. Observe o comportamento dessas empresas, como as cotações funcionam na bolsa de valores. Entenda ali como que os movimentos eles vão reagir, como que os balanços são divulgados, como são feitas aquelas oscilações de curto prazo. Use uma planilha, faça algum registro, acompanhe, faça uma análise e ajuste. Essa é a fase de validação e ela vai te dar algo muito mais valioso do que qualquer dividendos. Ela vai te dar confiança. Confiança no seu processo, no seu método e na sua leitura. É como um piloto de Fórmula 1. Antes dele começar a acelerar 300 metros, ele dá aquelas voltas de reconhecimento. Ele vai testar os pneus, ele vai sentir a pista, ele valida o carro antes de começar a correr uma prova. No mercado é a mesma coisa. Investir não é você sair acelerando, é você ganhar tração com inteligência. Comece pequeno, valide o seu raciocínio e quando você estiver seguro, aí sim você vai escalar com consistência. O investidor que busca confiança antes do dinheiro, ele sempre vai estar um passo à frente. E isso nos leva a conhecer o passo número 4. Automatize a criação da sua renda. Agora que você entendeu e escolheu o modelo certo, você desenvolveu as habilidades e validou a sua estratégia, agora é a hora de você automatizar. Automatizar não significa você esquecer da sua carteira, significa você criar um sistema claro, replicável, que funcione com ou sem a sua presença
constante. Você quer montar um mecanismo que roda enquanto você trabalha, que você viaja, que você treina ou simplesmente quando você está com a sua família. E aí você me pergunta assim, como que eu faço isso? Uma carteira com uma revisão periódica, um conjunto de ações que sustentam a sua renda, revisado todos os meses com base em fundamentos, com base em gráficos, com base em preço-alvo e com base no contexto do mercado. Você pode colocar alertas técnicos de entrada, que são aqueles pontos estratégicos para você poder aumentar a sua posição ou fazer alguns ajustes táticos com base em gráfico e no comportamento dos preços. E o terceiro pilar nada mais é você ter uma planilha de acompanhamento e gestão. Um painel de bordo com os dividendos recebidos, a evolução da sua carteira, a renda mensal e quais foram as operações que você fez, os trades, os pontos de entrada que você teve. É com esse mapa que você vai ter uma jornada financeira. E por último aqui, você tem um checklist mensal de rebalanceamento, que nada mais é um protocolo simples para você poder revisar a sua carteira e garantir que tudo esteja alinhado com a sua estratégia. Muitos dos meus alunos, eles chegam para mim e falam assim: Danilo, eu nunca imaginei que investir fosse possível de forma leve. E a verdade, quando você tem um método, tudo fica leve. Quando você não investe com mais ansiedade, você investe com clareza. E isso nos leva a conhecer o passo número 5. Compre o seu tempo de volta com os rendimentos. Esse é o passo mais transformador. Muita gente acha que investir é só multiplicar o dinheiro, mas investir é, acima de tudo, libertar o seu tempo. A cada dividendo, a cada operação certa que você faz, a cada lucro que cai na sua conta, você está comprando uma pequena parte da sua liberdade. Você está afastando da sua dependência do seu único salário, da obrigação de você vender o seu tempo ou vender o seu tempo inteiro. Isso vai mudar tudo. Você começa a ter muito mais liberdade para escolher com quem quer trabalhar ou simplesmente o que estudar e como viver. Você vai sair daquele modo de sobrevivência e você vai entrar naquele modo de construção. Aqui é o ponto mais importante. Reinvista sua renda para você poder acelerar a sua liberdade. No começo, você vai usar os seus rendimentos para reinvestir. Pode até ser pouco, mas você vai fazer esse procedimento. Depois, você vai pegar os seus investimentos para pagar as suas contas. Depois, para ter liberdade financeira. E com o tempo, a sua renda vai virar o alicerce de um patrimônio que vai trabalhar para você todos os dias. Foi assim que eu organizei a minha vida financeira. Foi assim que eu ajudei centenas de pessoas a saírem do zero. E é assim que você pode construir uma nova realidade começando a partir de agora. E se você chegou até aqui, você já percebeu que viver de renda na bolsa de valores não é uma mágica, não é aposta e definitivamente não é sobre achar a ação certa, é sobre método, habilidade e consistência. Você entendeu o modelo certo para você poder criar uma renda. Aquelas habilidades que você vai precisar desenvolver, como testar a sua estratégia de forma mais inteligente, automatizar a gestão das tuas operações e dos seus investimentos e como transformar essa renda em liberdade real. Agora, a decisão está nas suas mãos. Você pode continuar sonhando com a liberdade ou você pode construir ela com método, clareza e um passo de cada vez. O caminho está aqui, agora é com você. Muito obrigado pela companhia e nos vemos aí num próximo vídeo. Até mais.